My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, well, I see this morning many more people than I saw yesterday. eu vejo esta manhã muito mais gente do que ontem. And my problem is that yesterday I spoke on things which are very, very, very important. E o meu problema é que ontem eu falei de coisas que eu considero muito, muito importantes. If I'd known that many more would have come today, I would have spoken what I said yesterday today. Se eu soubesse que tanta gente viria hoje, eu falaria hoje o que eu falei ontem. And therefore it's very important that you hear what I said yesterday on the tapes. Por isso é muito importante que você ouça o que eu falei ontem através das fitas. Because yesterday I spoke on things very, very clearly and strongly. Porque ontem eu falei sobre coisas de maneira bastante clara e bastante forte. And I was wondering whether those who were listening to me E eu fico pensando naqueles que estão me ouvindo, will accept all that I said yesterday. que vão aceitar tudo aquilo que eu falei ontem, Because I had in mind also priests and bishops who would be listening on the TV yesterday. porque eu sei que muitos padres e bispos também estavam assistindo a televisão ontem. But I was happy when the Archbishop of Palmas, who came yesterday, Mas eu fiquei muito feliz quando o arcebispo de Palmas, Dom Alberto, veio ontem told me at the dinner table last evening, me falou ontem à noite na mesa de jantar, after hearing what I spoke on the TV, depois de ter ouvido o que eu falei pela televisão, he says, what you said has been very provoking. ele diz: o que o senhor disse foi bastante provocativo. But I know what I said was very provoking to the devil. Eu disse: eu sei que aquilo que eu falei foi bem provocativo para o demônio. But I hope it's also provoking to people. Eu disse: espero que tenha sido provocativo também para as pessoas. And last night, during the kiss of peace in the Mass, E ontem, durante o abraço da paz na missa, when I went to the bishop to exchange the sign of peace, quando eu fui até o arcebispo para trocar o abraço da paz, he said something which brought tremendous joy to my heart ele disse algo que trouxe uma tremenda alegria ao meu coração. and confirmed that the ministry that the Lord has given to me is the ministry of Jesus and of the Catholic Church. E confirmou que o ministério que o Senhor tem me dado é o ministério de Jesus e o ministério da Igreja Católica. Because he told me Porque ele me disse, he says, what you're doing is bringing tremendous good to the Catholic Church. ele disse: o que você está fazendo está trazendo um tremendo bem para a Igreja Católica. So I'd like to give a clap to God for what he's doing. Então acho que nós temos que aplaudir a Deus por isso que ele está fazendo. Well, to recapitulate briefly what I said yesterday, Então, para recapitular brevemente o que foi falado ontem, in the first session I brought before the people the most important question facing mankind. na primeira palestra eu trouxe para as pessoas a principal pergunta que o homem hoje tem que enfrentar. If there is a good God, Se há um Deus bom, why is there so much evil in the world today? por que há tanto mal no mundo de hoje? If human beings are, in a way, all good people, Se o ser humano é, de uma certa forma, são pessoas boas, why is there so much of violence in the world today? por que há tanta violência no mundo hoje? If Jesus came into this world to save us, Se Jesus veio ao mundo para nos salvar,
Why is there so much of suffering in the world today? Por que há tanto sofrimento no mundo de hoje? And the answer of the church is what I said yesterday, E a resposta da igreja, como eu disse ontem, that there are three sources of evil. que há 3 fontes de mal. And the first and most important source is myself. A primeira e mais importante fonte do mal sou eu mesmo. I have disobeyed God. Eu desobedeço a Deus. I have, out of my pride, broken my relationship with God. Eu, com o meu orgulho, quebrei o meu relacionamento com Deus. My personal sin is the first and most important reason of evil in the world O today. meu pecado pessoal é a primeira e mais importante fonte do mal no mundo. And that is why the Word of God and the teaching of the Catholic Church have always emphasized Por isso, a palavra de Deus no ensinamento da Igreja Católica sempre enfatiza that the most important healing we all need is a spiritual healing. que a cura mais importante que todos nós precisamos é a cura espiritual. The healing of our broken relationship with God. A cura dos nossos relacionamentos quebrados com Deus. Broken because of one's personal sin. Quebrados por causa do pecado pessoal de cada um. As the psalmist says, Como diz no Salmo, it is I who have sinned, eu pequei, and my sin is before God. e o meu pecado está diante de mim e Deus. But then I continued and said there was a second source of evil today. Então eu continuei dizendo que existe uma segunda fonte de mal hoje. And it is the human society in which I live. E é a sociedade humana onde eu vivo. One's marriage, O casamento, one's family, a família, one's neighborhood, a vizinhança, one's place of work. o local de trabalho. And because of the hurts I receive from people, E por causa dos ferimentos que eu recebo das pessoas, because of the pressures put upon me even by those who are close to me, por causa das pressões colocadas sobre mim, mesmo por aqueles que são mais próximos, I feel so rejected. eu me sinto rejeitado, I feel so useless. eu me sinto desprezado, I'm so filled with fears and anxieties. tão cheio de medos e temores, I'm so much burdened with guilt tão culpado, tão ferido pela culpa, that my reaction is that to not to forgive people, que a minha reação é de não perdoar as pessoas, to hate those I hold responsible for my problems. odiar as pessoas a quem eu culpo pelos meus problemas. And that is the second source of evil around me. Então esta é a segunda fonte do mal What ao the meu Bible redor, calls the world. que a Bíblia chama o mundo. And it is only through reconciliation in the name of Jesus, E é somente pela reconciliação no nome de Jesus, a reconciliation that takes place when we not only repent towards God, uma reconciliação que acontece não somente quando a gente se arrepende com Deus, but when we ask forgiveness of the people we have hurt, mas quando pedimos perdão às pessoas que ferimos. and we forgive the people that have hurt us, E perdoamos as pessoas que nos feriram. that there will be that deep inner emotional healing. Então haverá uma profunda cura emocional. But then I concluded by saying there's a third source of E eu evil. concluí dizendo que há uma terceira fonte de mal. Not myself, Não eu mesmo, not the people close and around me, não as pessoas próximas ao meu redor, but it's the powers and principalities of the darkness over and around me. mas os poderes e os principados acima e ao meu redor. And that is not an abstract evil. Não é um mal abstrato. In the teaching of the church, it is a personified evil. No ensinamento da igreja é um mal personificado. It is what the Bible calls the enemy, É o que a Bíblia chama o inimigo, Satan, Satanás, the devil. o mal, o demônio. And he is our real enemy. E ele é o nosso inimigo real. And then we said what happened in the temptations of our first parents. Então nós dissemos o que aconteceu na tentação dos nossos primeiros pais. What happened in the temptations of Jesus in the O desert. que aconteceu nas tentações de Jesus no deserto. What is happening in the temptations of man today. O que está acontecendo nas tentações do homem de hoje. Like both for our parents and Jesus and ourselves,
there are always these three basic temptations of Satan. Tanto com os nossos primeiros pais, como com Jesus, como conosco, são basicamente três tentações. The temptation of enjoying life, of having pleasure at any cost. A tentação de levar a vida, buscar o prazer a qualquer custo. And Jesus is offering us not the pleasures of the body, but the peace of the mind and of the heart. E Jesus está nos oferecendo não o prazer do corpo, mas a paz do coração e da mente. I was shocked to hear at breakfast this morning. Eu fiquei chocado de ouvir at breakfast this morning no café da manhã esta manhã what is happening in many cities of the world. O que está acontecendo em muitas cidades do mundo. In one particular city in Europe, numa cidade em particular na Europa, I was told how drug addiction and prostitution and homosexuality is an epidemic in that city. Ficamos sabendo de como o homossexualismo, o vício nas drogas está praticamente em todos os lugares da cidade. I know Europe very well. Eu conheço muito bem a Europa. But what I heard this morning was news to me. Mas o que eu ouvi esta manhã foi uma novidade para mim. Bad news. Uma má novidade. And the second temptation of Satan is to offer us possessions, money, things around us. E a segunda tentação do demônio contra nós é nos oferecer posses, propriedades, coisas. And we see it being manifested in consumerism. E nós vemos isso manifestado no consumismo. In the phenomenon of globalization. No fenômeno da globalização. In the phenomenon of multinational companies. No fenômeno das companhias multinacionais. And what is Jesus offering us is not possessions at any cost, but the possession of God in our hearts. E o que Jesus está nos oferecendo não é propriedades, mas a propriedade do próprio Deus no nosso coração. As Jesus reminds us, seek not the treasure in this world that will be corrupted finally. Como Jesus diz, não busque o tesouro neste mundo que será corrompido. But seek your treasures which are kept for you in heaven. Mas busquem o seu tesouro no céu. And therefore the Lord is offering us poverty. Então o Senhor nos oferece pobreza. I know poverty seems to be a very bad word. Parece que pobreza é uma palavra ruim. But really it's a beautiful biblical word. Mas na realidade é uma palavra bíblica muito bela. It means nothing else but contentment of heart. Não significa nada mais do que contentar-se com o que se tem. How often my mother used to tell me when I was a boy. Quantas vezes a minha mãe me dizia quando eu era um garotinho. She said, do not borrow. Não se preocupe. Neither lend. Nem fique preocupado em emprestar. But be content with what you have. Mas esteja contente com aquilo que você tem. When I had to join the seminary, quando eu tive que entrar no seminário, that time my family was not well financially. Naquele tempo a minha família não tinha uma finança muito boa. And I had to pay some money to join the seminary. E eu tinha que se pagar alguma coisa para entrar no seminário. My mother could have borrowed the money from the church or from her rich family. Minha mãe poderia ter emprestado dinheiro dos seus parentes mais ricos. But she was true to what she was teaching us. Don't borrow, don't lend. Mas ela queria estar consistente com o ensinamento que ela me dava de não ficar emprestando. And she sold one of her wedding rings so that I could join the seminary. Então ela vendeu a sua aliança de casamento para que eu pudesse entrar no seminário. And maybe because of that the Lord is blessing my ministry today. Talvez seja por isso que Deus me abençoa tanto no meu ministério hoje. And the third temptation of Satan, e a terceira tentação de Satanás, was the temptation of offering power. É a tentação de oferecer poder. Power over one's own life. Poder na vida da pessoa. And unfortunately power over the lives of other people. E infelizmente poder sobre a vida de outras pessoas. And we know what is happening in the world today. E nós sabemos o que está acontecendo no mundo hoje. The wrong use and craving for power. O uso errado e a busca de poder. What happened to Western Europe under the Nazi of Hitler? O que aconteceu com a Europa Oriental sob o nazismo de Hitler? What happened to Eastern Europe under communist Stalin? O que aconteceu com a Europa Oriental
sob o domínio do comunismo. And what is Jesus offering us is submission and humility. Mas o que Jesus nos oferece é submissão e humildade. And that's why Jesus É said, por isso que Jesus diz: I've come not to be served, but to serve. eu não vim para ser servido, mas para servir. And that's why in the Catholic Church there's so much stress on submission to authority. Por isso que na Igreja Católica há tanta ênfase na submissão à autoridade. And therefore it is a fact that Satan does exist. Então é um fato que Satanás existe, Not only from the teaching of the Bible não somente no ensinamento da Bíblia, and the consistent teaching of the church during 2000 e years, também no ensinamento consistente da Igreja nesses 2000 anos, but especially in the recent pronouncements of the popes, especialmente nos recentes pronunciamentos dos papas, but especially from our pastoral practice, mas especialmente da nossa prática pastoral, that we realize there are many sufferings that people have. quando nós percebemos de tantos sofrimentos que as pessoas têm, There are many problems that people have. os muitos problemas que as pessoas têm, In every country I've been to, em cada país que eu estive, that have no human explanation, que não há explicação humana, no medical explanation, não há explicação física, médica, no emotional, psychological explanation, não há explicação emocional, psicológica, except the fact is that there is an evil force at work in man. exceto de que há uma força do mal agindo na pessoa. And much more important, E muito mais importante, we have encountered every day cases of people suffering. nós temos encontrado todos os dias casos de pessoas que estão sofrendo, That is beyond all human remedy. que está acima, está além de qualquer remédio humano, That have no human solution que não tem solução humana, except to what is called the ministry of healing and of deliverance. exceto naquilo que nós chamamos a única solução, o ministério de cura e libertação. And that's why we read so beautifully in Acts chapter 10, Por isso nós lemos de uma forma tão linda nos Atos capítulo 10, verse 38. versículo 38. Peter, speaking about the ministry of Jesus to the family of Cornelius. Pedro falando sobre o ministério de Jesus à família de Cornélio. Cornelius, who was not a Jew but a pagan. Cornélios, que era um pagão, não era um judeu. And this is what Peter said. Olha o que Pedro disse. Now what I'm going to say is important. Então o que eu vou dizer é muito importante. It is from the Bible. Está na Bíblia. Peter said how God chose Jesus. Pedro disse como Deus escolheu Jesus, How God sent his only son Jesus. como Deus mandou o seu filho único, How God the Father anointed Jesus with the power of the Holy como Spirit. Deus Pai ungiu Jesus com o seu Espírito Santo, And God the Father sent Jesus to do good. e Deus Pai nos mandou Jesus para fazer o bem. Just as at the first creation, God the Father made everything good. Assim como no início da criação, Deus Pai fez tudo bom. God made man very good. E Deus fez o homem muito bom. But it was Satan that brought evil into the world. Mas foi Satanás que trouxe o mal para o mundo. And therefore Jesus went everywhere doing good. Então Jesus caminhou por todos os lugares fazendo o bem. In the New Testament. No Novo Testamento. And what was that good? E o que foi esse bem que Jesus fez? Peter says only very briefly what that good was. Pedro disse de uma forma muito breve o que foi esse bem. Healing all those who were under the power of Satan. Curando todos aqueles que estavam sob o domínio de Satanás. That was the ministry of Jesus. Esse foi o ministério de Jesus. That is the ministry of the church. Esse é o ministério da igreja. That should be the ministry of every priest
and of every lay person. Esse deveria ser o ministério de cada padre, de cada leigo. Healing all those who are under Satan's power. Curando cada daqueles que estão sob o poder de Satanás. And then Peter repeats what he said at the beginning of this verse. Então Pedro repete aquilo que ele estava dizendo no início do versículo, telling us why Jesus was able to do that. Nos dizendo de que forma Jesus era capaz de fazer aquilo. He said because God was with him. Ele diz porque Deus estava com ele. Because Jesus was Emmanuel. Porque Jesus é Emmanuel. Jesus is God with us. Jesus é Deus conosco. And then I began to speak in the last talk yesterday. Então eu comecei a falar ontem na minha última palestra. How can we know whether my problem, como eu posso saber se o meu problema, or the problem of the person I'm helping, ou o problema da pessoa que eu estou querendo ajudar, it may be my family member or my friend, pode ser membro da minha família ou meu amigo, is a problem that is not due only to something physical or human. É um problema que não está com causa simplesmente humana ou física. But the problem that has a source in the powers of evil. Mas um problema que tem uma origem no poder do mal. And therefore would need only a spiritual answer. Que precisaria nesse caso somente de uma resposta espiritual. And Saint Paul puts it so clearly and powerfully. Então São Paulo coloca isso de uma forma tão clara e poderosa. When he says in Ephesians letter chapter 6, quando ele fala na carta aos Efésios capítulo 6, verse 10 onwards, nas palavras do versículo 10, and you must know that the letter to the Ephesians, nós precisamos saber que a carta aos Efésios is one of the greatest books in the Bible, é um dos livros maiores da Bíblia, because it is a letter about the church, porque é uma carta sobre a igreja, about the church today. Sobre a igreja hoje. And this is what Saint Paul says. E olha o que São Paulo diz. We are not dealing with enemies of flesh and blood. Nós não estamos tratando com inimigos de carne ou sangue. Our enemies, our real enemies, are not human beings. Os nossos inimigos, na verdade, não são os seres humanos. Every human being is my brother, my sister. Cada ser humano é meu irmão ou minha irmã. We all belong to the same family. Nós todos pertencemos à mesma família. We all have one Father, God. Nós todos temos um só Pai, Deus. But it says our enemies are the powers and the principalities of the other world. Mas ele diz, os nossos inimigos são os poderes e os principados do outro mundo. The spiritual army of evil or wickedness in the high places. O exército do mal que está nos altos. And therefore, Saint Paul concludes. Então, São Paulo conclui. Because we are dealing not with human enemies, but with spiritual enemies. Porque nós estamos tratando não com inimigos humanos, mas com inimigos espirituais. We need to take up spiritual arms. Nós temos que tomar as armas espirituais. To defend and protect ourselves. Para nos defender e nos proteger. Because ours is a spiritual warfare. Porque a nossa batalha é espiritual. And what we saw on the TV, which happened in New York, e o que nós vimos pela TV, que aconteceu em Nova York, is another evidence that we are engaged in a spiritual warfare. Essa é uma evidência de que estamos engajados numa batalha espiritual. And therefore, the popes of recent times have echoed the words of Saint Paul. Então os papas em pronunciamentos recentes ecoaram essas palavras de São Paulo. Paul VI would say, one of the greatest needs of the church today, Paulo VI vai dizer, uma das grandes necessidades do mundo hoje is to know how to protect and defend ourselves, the church, against Satan. É saber e conhecer como protegermos a nós mesmos, a igreja, contra os ataques do inimigo. This is what the Pope says. É o que o Papa disse. What the church says officially. O que a igreja disse oficialmente. And our present Holy Father. E o nosso Santo Padre atual. God's great gift to the church in the new millennium. Um grande presente de Deus para a igreja neste novo milênio. A great missionary in the world today. Um grande missionário no mundo hoje. A missionary of peace. Um missionário de paz.
still would say in 1985 vai nos dizer em 1985 that the church is engaged in a spiritual warfare. que a igreja está engajada numa batalha espiritual. A spiritual warfare can sometimes take the form of what is called an exorcism. E esta batalha espiritual, com frequência, toma a forma daquilo que nós chamamos de um exorcismo. Can any verse be clearer than what the Pope has uttered? Nós não teríamos palavras mais claras do que aquelas que o Papa usou. It's no wonder then, 3 years ago, that 3 years ago, Ninguém mais, há 3 anos atrás, the newspaper of the Vatican, Osservatore Romano, o jornal do Vaticano, oficial do Vaticano, Observatório Romano, wrote 6 articles on Satanism. escreveu 6 artigos a respeito do satanismo. Not one article, Não somente um artigo, but 6 articles. mas 6 artigos. If I were to write one article on Satanism, what would people say? Se eu escrever um artigo sobre o satanismo, o que as pessoas diriam? That I'm seeing the devil everywhere. Que eu estou vendo o demônio em todos os lugares? That I'm just making people afraid. Que eu estou só assustando as pessoas? That I'm too much obsessed with Que eu Satanism. estou muito obcecado pelo satanismo? But here's the Vatican Mas aqui é o Vaticano giving us 6 long, detailed, scientific articles on Satanism. dando-nos 6 artigos longos, profundos, detalhados sobre o satanismo. And therefore what I'm saying this weekend Então o que eu estou dizendo neste final de is what semana the church and the popes have said, é o que a igreja e os papas têm dito, is what the Bible and Jesus have said. é o que a Bíblia e Jesus têm dito. And therefore in the last talk yesterday, Então, finalmente, na última palestra de ontem, I began then to be more practical eu comecei então a falar mais de forma prática and to share with you e a partilhar com vocês how the evil one can attack man, especially today. como o poder do mal pode atacar o homem nos dias de hoje. Even attacking us in our possessions, Mesmo atacando-nos nas nossas posses, in our houses and our furniture, our equipment. nossas casas, nossos móveis, nossos equipamentos. But that is not so important. Mas isso não é tão importante. But where the evil one would want to attack man most is in his person. Mas aonde o inimigo quer atacar o homem mais é na sua personalidade, First of all, in his will. principalmente na sua vontade. Satan would not want us to do the will of God. Satanás não quer que nós façamos a vontade de Deus. He would want us to do his will. Ele quer que nós façamos a vontade dele, Satanás. And that's what he tempted Jesus to do. Por isso é dessa forma que ele tentou Jesus. But Jesus said, not my will, but your will be done. Mas Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. And Jesus could cry out to his Father in heaven with joy and with triumph. Então Jesus pôde clamar ao seu Pai com alegria. He said, Satan has no power over me. Ele disse: Satanás não tem poder sobre mim. And why? Por quê? Because I always do the will, your will, O God. Porque eu sempre faço a vontade do meu Pai. And that's why Jesus taught us to pray. E é isso que assim que Jesus nos ensinou a rezar. Your will be done on earth as it is being done in heaven. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. And we see how today Satan is attacking the wills of people everywhere. E nós vemos hoje como Satanás ataca a vontade das pessoas em todos os lugares. Drug addiction, O vício nas drogas, alcoholism, o alcoolismo, every type of sexual perversity, todo tipo de perversidade sexual, even excessive smoking, mesmo o excesso de fumo, and in these days especially terrorism, especialmente nos dias de hoje, o terrorismo, is all the attack of Satan on the wills of men. são ataques de Satanás na vontade do ser humano. And I shared with you yesterday how a simple prayer of deliverance can set people free. E eu partilhei com vocês ontem como uma simples oração de libertação pode libertar a pessoa completamente Every compulsive habit of sin. de vários hábitos compulsivos de pecado. Then the evil one can attack even our minds. E o inimigo pode atacar também as nossas mentes.
bringing depression in our minds, trazendo depressão nas nossas mentes, confusion in our minds, confusão nas nossas mentes, through the huge number of so-called religious sects and cults, através de grande número daquilo que nós chamamos de seitas religiosas, whose only purpose is to brainwash the minds of people, cuja única objetivo é fazer lavagem cerebral com as pessoas, to put a cloud on their understanding, colocar uma nuvem negra no seu entendimento, so that they will not see the way God sees things. para que as pessoas não vejam as coisas da forma como Deus vê, They may not think the way God thinks. para que elas não consigam pensar da forma como Jesus pensa. And I shared with you how a simple prayer of deliverance can set our children, our sons and daughters free of the hypnosis of this new religious movement. E eu partilhei para vocês como uma oração de libertação pode libertar nossas crianças, nossas pessoas dessas opressões. The third way in how Satan can attack us. A terceira forma pela qual Satanás nos ataca, So far, I've only repeated what I said yesterday. até agora a gente está repetindo um pouco do que foi todo o dia de ontem. And now I continue. E agora continuamos. The third way in which the evil one can attack us is in our hearts. A terceira forma pela qual o inimigo pode nos atacar é nos nossos corações, Our emotions, nas nossas emoções, our feelings, os nossos sentimentos, the very psychology of mankind. a parte mais psicológica do ser humano. And in the practical way, I've seen that the attack on the hearts is the most important entry point of Satan into our lives. E pela prática, nós podemos entender que o ataque ao emocional é a porta mais importante pela qual o inimigo entra. If there is in a person strong aggressive feelings, Portanto, se uma pessoa tem sentimentos muito agressivos, hatred, ou ódio, anger, raiva, bitterness, amargor, suspicion in married life, especialmente no casamento, jealousy between so-called friends, inveja nos irmãos, revenge, revanchismo, there's a sign that Satan is at work in that person's life. é um sinal de que Satanás está trabalhando na vida desta pessoa. It could only be hatred that prompted those hijackers to kill themselves and to kill with them thousands of children and women. Só pode ter sido ódio aquilo que motivou aqueles sequestradores a jogar aqueles aviões e matar a si mesmos e a milhares de pessoas. Their hatred was not just human hatred. E é um ódio que não é simplesmente um ódio humano. It was a diabolical hatred. É um ódio diabólico. It was the same diabolical hatred É o mesmo tipo de ódio diabólico that prompted Hitler to kill 6 million Jews in the Holocaust in Europe. que proporcionou que Hitler matasse 6 milhões de judeus no mundo inteiro. It was the same diabolical hatred É o mesmo ódio diabólico that prompted Stalin to kill 50 million innocent people in Europe. que fez com que Stalin matasse 15 milhões de pessoas inocentes na Europa. And that's why Jesus has told us so beautifully. Por isso Jesus nos disse de forma tão bela. You have heard us said, love your friends, Você ouve dizer, ame os seus amigos but hate your enemies. e odeie os inimigos. This is what happened 2 weeks ago in New York. Foi o que aconteceu 2 semanas atrás em Nova York. But Jesus tells us, Mas Jesus nos diz, we who are privileged to be his disciples, nós somos privilegiados de ser seus discípulos. we who are privileged to bear his name, Christians. Nós que somos privilegiados de carregar o seu nome, cristãos. He gives us a different gospel. Ele nos dá uma palavra nova de Deus. He tells us instead, Ele nos diz, but I say to you, o que eu digo a você, forgive your enemies. perdoe os seus inimigos. I say to you, E o que eu digo a você, love your enemies. ame o seu inimigo. I say to you, Eu digo a vocês, pray for your enemies. reze pelos seus inimigos. I say to you, Eu digo a vocês, bless your enemies. abençoe os seus inimigos. I say to you, Eu digo a vocês,
If you want to be reconciled with your enemy, but he doesn't want that, Se você quer se reconciliar com seu inimigo, mas ele não quer, and every time you try to be good to him, he makes your life worse. e cada vez que você tenta ser bom com ele, ele torna a sua vida ainda pior, He slanders your name. levantando falso testemunho contra He você, persecutes you. te perseguindo. What did Jesus say we should do? O que Jesus diz que nós deveremos fazer? Jesus says that we must rejoice. Jesus diz que nós devemos nos alegrar. And when I'm saying good news or bad news to you, Se eu estou dando boas notícias ou más notícias para vocês? Boa notícia? Boa nova? it is good news, but it is difficult good news. É uma boa nova, mas é uma boa nova difícil. That's why the most difficult thing in the world today is to be a true Christian. Por isso, a coisa mais difícil no mundo de hoje é ser um bom cristão. It is easy to hate. É fácil odiar. Any stupid person can hate. Qualquer pessoa estúpida pode odiar. It's much more difficult to love. É muito mais difícil amar. You need to be another Mother Teresa to love. Você precisa ser uma outra Madre Teresa para amar. You need to be another Pope John Paul II to love. Você precisa ser um outro João Paulo II para amar. That's why Christianity could say God is love. Como diz o cristianismo, Deus é amor. And Christianity is a religion of love. E o cristianismo é a religião do amor. The evil one can also attack our hearts through negative feelings. Então o inimigo pode atacar o nosso coração através de sentimentos negativos, Feelings of inferiority, sentimentos de inferioridade, of rejection, sentimento de rejeição, of self-pity, sentimento de autopiedade, above all, of suicidal tendencies. acima de tudo, sentimentos de tendência suicida. It's from my experience over the last 27 years Na minha experiência nos últimos 27 anos, that I could say suicide is mostly the work of Satan. eu posso dizer, o suicídio é principalmente um trabalho do inimigo, do mal, do demônio. That's what we saw on the TV 2 weeks ago. É o que vimos na televisão há 2 semanas atrás. Suicide is the work of Satan. Suicídio é um trabalho de Satanás. That's why Judas committed suicide. Por isso Judas cometeu suicídio. But Peter became a martyr. E por isso Pedro se tornou um mártir. That's the difference. Aí está a diferença. And then the evil one can also attack our hearts through fears. Então o inimigo pode atacar também os nossos corações através dos medos. Fears of all types. Medos de todos os tipos. Fears of darkness. Medo da escuridão. Fears of death. Medo da morte. Fears of getting cancer or AIDS. Medo de ficar com câncer ou com AIDS. Fears of authority. Medo da autoridade. Fears of failure. Medo de desmaio. And in these days, fears of traveling by the aeroplane. E hoje medo de voar de avião. And that's why when I came from London to São Paulo, Então, por isso, quando vim essa semana de Londres para São Paulo, I found the plane half empty. eu vi o avião quase vazio. So I could sleep very well in the plane. Portanto, eu pude dormir bem tranquilo no avião. Fear is a work of Satan. O medo é um trabalho de Satanás. God the Father does not want any of his children to live in fear. Deus, nosso Pai, não quer que nenhum dos seus filhos tenha medo. Because fear and faith cannot go together. Porque o medo e a fé não podem andar juntos. If you have real faith, Se você realmente tem fé, there should not be the slightest fear in your heart. você não pode ter nenhum pequenino medo na sua vida. If you have any fear in your Se heart, tem algum tipo de medo na sua vida, it's a sign that your love, your faith is not perfect. é um sinal de que o seu amor e a sua fé não é perfeita. And that's why it's Jesus that tells us again and Por again. isso Jesus vai nos dizer novamente, It's God the Father tells us as children again and again in the Bible. é como Deus, nosso Pai, dizendo aos seus filhos queridos novamente na Bíblia: Do not be afraid. não tenhais medo, Fear not. não temam nada.
Somebody's counted, there are 366 times in the Bible, the verse from God, do not be afraid. Alguns dizem que há 366 vezes na Bíblia dizendo, não tenham medo. One for every day of the year. Uma para cada dia do ano. And God has not forgotten the leap year. E Deus não esqueceu também o ano, mais um dia. 366 times. 366 vezes, não tenham medo. And it is Satan that wants to make people afraid. É Satanás que quer que as pessoas vivam com medo. It is a good God that wants us to live without the slightest fear. É o nosso querido Deus que quer que nós vivamos sem nenhum pingo de medo. And don't forget, Satan will want to attack us through our hearts. Então não esqueçam, Satanás quer nos atacar através do coração. And seek an entry point in our lives through our emotions. E achar um ponto de entrada na nossa vida através das nossas emoções. So I'll tell you a story. Então eu vou contar a vocês uma história. You like to hear a story? Gostam de ouvir histórias? All right, first I will give my testimony and then we'll hear the beautiful testimony from our sister. Primeiro eu vou dar o meu testemunho e depois nós vamos ouvir o testemunho de uma irmã. And this weekend I want to speak less and give chance to you to speak more. Nesse final de semana eu quero falar menos e dar mais chance a você para falar. Therefore, every session there'll be one testimony. Então em cada palestra nós teremos um testemunho. And I hope to hear from people like our brother I saw there this morning, whom I met yesterday. Então eu gostaria de ouvir como daquele nosso irmão que encontramos ontem. Whom I saw yesterday. Quem que eu encontrei ontem? Yes. Tá ali. Okay, there. So I hope he will testify to what God's done in his life. Espero também que ele possa testemunhar o que Deus fez na vida dele ontem. Many years ago, I was giving a retreat. Muitos anos atrás, eu estava dando um retiro to lay people in South India, para leigos no sul da Índia. And they were all high up in society. They were all high in society. Portanto, toda a alta sociedade. Lawyers, engineers, doctors. Advogados, engenheiros, médicos. And then on the last day of the retreat. Então, no último dia do retiro, a man came to see me with his son. Um homem veio para se encontrar comigo com seu filho. And this is what he told me. E isto foi o que ele me disse. His son was about 15 years old. O seu filho tinha cerca de 15 anos. Very handsome and very mild and very small. Muito assim, pequenino, franzino. And this is what the man told me. E isto foi o que o homem me disse. See, people come to us not to talk about politics and about cricket, but to tell us their problem. Veja, as pessoas não vêm falar comigo para falar sobre política, para falar sobre o jogo, mas vêm falar sobre os problemas que estão vivendo. And this is what he said. E é isto que ele disse. Some years ago, alguns anos atrás, when his eldest son reached the age of 10 years, quando o seu filho mais velho atingiu a idade de 10 anos, he ran away from home. Ele saiu de casa. Came back after 5 years. Voltou depois de 5 anos. And the next day, e no dia seguinte, he took TIC-20, a poison for bugs. A poison. Ele pegou veneno para ratos. And died. Tomou aquilo e morreu. The second son, o segundo filho, when he reached the same age of 10 years old, quando ele atingiu a mesma idade de 10 anos, suddenly disappeared from home. De repente desapareceu de casa. Returned exactly after 5 years. Retornou exatamente 5 anos depois. And the very next day, e no dia seguinte, he took the same type of poison. Ele pegou o mesmo tipo de veneno. And committed suicide. E cometeu também o suicídio.
The third son, O terceiro filho, when he reached exactly the same age of 10, quando ele atingiu exatamente a idade de 10 anos, one day ran away from home. ele fugiu de casa. They could not find out where he was for 5 years. Ficaram procurando por 5 anos. And after exactly 5 years, came back home. Exatamente 5 anos depois, voltou para casa. And now the parents, knowing what had happened to the 2 elder E sons, agora os pais, alertados pelo que tinha acontecido com os 2 outros filhos, were keeping watch over him day and night. estavam mantendo vigília sobre ele dia e noite. So I looked at this boy. Então eu olhei para aquele garoto I said, do you want to kill e yourself? perguntei: você quer se matar? He says, no. Ele disse: não. Then I said, why is your daddy telling me that you want to kill yourself? Então eu perguntei: mas por que o seu pai está me dizendo que você quer se matar? He says, there's something inside me Ele disse: tem algo dentro de mim, telling me, me dizendo, pushing me to kill myself. empurrando-me a me matar. And when I looked into his eyes, E quando eu olhei nos seus olhos, well, I could know what that thing was. eu pude perceber o que era esta coisa que o empurrava. So I told the father, don't get worried. Eu disse ao pai: não se preocupe, Tomorrow after the retreat, amanhã, depois do retiro, on my way to the next town for another retreat, no meu caminho para outra cidade onde tem outro retiro, I will come to your house. eu vou na sua casa. The next day, I was given a lift in the car by those lay people. No dia seguinte eu estava sendo levado de carro pelos leigos And I went to this man's house, e fui na casa desse homem, and he was telling e me ele estava me dizendo that he believed that it was his eldest brother's wife that had put a spell on the family. His eldest brother's wife. Ok, ele disse então que que tinha percebido que ele achava que era a esposa do filho mais velho que estava fazendo essas coisas, que tinha colocado uma maldição na família para destruir a família, For the sake of property. For the sake of property. por causa de questões de For the propriedade, sake of money. por causa de questões de dinheiro. That is the second temptation of Satan, I told you. É a segunda tentação que Satanás nos pega, eu contei para vocês. So I told the father, true or not true is not important. E eu disse ao padre: se isso é verdade ou não, para nós não é importante. But what is important that if it is true, you forgive your sister-in-law. O que é importante é que mesmo se for verdade, que você perdoe a sua nora. Then I collected the whole family in that sitting room, Então eu reuni a família na sala de estar. and we were praying before the picture of the Sacred Heart of Jesus. Então rezamos diante do quadro do Sagrado Coração de Jesus. And then I asked them after some time, Então eu perguntei a eles depois de algum tempo: does any one of you feel anything? se algum de vocês sente alguma coisa? And this young man said, I'm feeling tremendous pains all over my body. The young boy, 15 years Então old. o rapazinho dizendo: estou sentindo coisas ruins saindo de mim. So I sent all the women and children into the house, Então eu mandei todas as pessoas entrarem na casa, closed the doors, the windows, the ventilators, fechei as janelas, as portas, and only the men were there. somente o homem estava lá. We continued praying, Continuamos a rezar. and after some time I went behind the boy Então depois de algum tempo eu fui por trás do menino to put my hand on his head. para pôr a minha mão em sua cabeça. Hardly my hand touched one hair of his head, Quando minha mão tocou um fio do seu cabelo, then he was flung to the ground with tremendous power. ele foi jogado no chão com força And now we had to hold him. e ninguém conseguia segurá-lo. 2 men on his right hand, 2 pessoas na sua mão 2 on his direita, left hand, 2 pessoas no seu braço 2 men esquerdo, on his legs. 2 pessoas nas I pernas. was almost with my whole body on his head and on his chest. Eu estava quase que todo sobre o corpo dele e sua cabeça. But the power of evil was so great Mas o poder do mal era tão to grande lift us all up 5 or 6 inches from the ground, que quase levantava todos nós do chão, wanting to shake us off. querendo nos jogar fora. And one of those men was the bodybuilder number 1 of that state. E dos homens que estava ali era um fisicultor daquele local, All muscle. todo musculoso, And here he was perspiring and sweating. e estava suando com todo aquele trabalho. And then after some time the boy said, I'm all right. E depois de um tempo o rapaz disse: estou ok. And they left him. Eles o deixaram. This boy ran towards the well.
ran towards the well. What? Correu para um poço To throw himself down. para se jogar no poço. I shouted to his men, go and catch him. Eu disse para esse homem, corre e pegue ele. They all ran fast, Eles correram rápido, as fast as the 100 meters dash in the Olympics. como tão rápido quanto o recordista dos 100 metros na Olimpíada. And they caught him before he could throw himself down. E conseguiram pegá-lo antes dele se jogar And no they brought poço. him back. Trouxeram de And I volta. said, don't leave him till I tell you. E eu disse para eles, não o larguem enquanto eu não And disser. after another 20 minutes, E depois de mais 20 minutos, the Lord said, okay. o Senhor disse ok. And I told them to leave him. E eu disse a eles, podem deixá-lo. He's now married, got children. Ele agora está casado, tem filhos. And I said to E myself, eu disse a mim mesmo, if I had not been there at that moment, se eu não estivesse lá naquele momento, if God had not brought me there at that se moment, Deus não me tivesse trazido para aquele lugar naquele what momento, would have happened to this boy? o que teria acontecido a esse rapaz? A third suicide case in the same Um family. terceiro caso de suicídio na mesma família. And that's why often I believe death, violent death, suicides are in many cases the work of Satan. Por isso eu digo, com o resultado da prática, a morte violenta ou suicídio é, em muitos casos, na maioria dos casos, resultado do trabalho de And Satanás. I'd like to end with this comment. Então eu queria terminar com essa recomendação. As we are praying for this boy, Assim como nós estávamos rezando por esse I rapaz, saw his father also praying, também o pai estava rezando, kneeling down. ajoelhado, He must be very strict, estava bem but concentrado, he was a good, righteous man. mas era um homem de bem. And I said to myself, E eu disse a mim, maybe the boys ran away from home because the father was very strict. pode ser que esses meninos tenham fugido de casa porque o pai era muito severo. And I told the father, E eu disse ao pai, ask forgiveness of your son. peça perdão para o seu filho. Ask forgiveness of your son. Peça perdão ao seu filho. And he began to cry out, E ele começou a dizer, son, forgive me, son. filho, perdoa-me, filho. Son, forgive me, son. Perdoa-me, filho. And the evil one on this boy E o demônio nesse was rapaz so angry, estava com tanta raiva, was so ferocious, com tanta ferocidade, it began to shout and to e scream, que começou a gritar, shut up, cale a boca, shut up. cale a boca. I told the father, Eu disse ao pai, it's a spiritual warfare. é uma batalha espiritual. It's a battle between you and the evil one for the life of your son. É uma batalha entre você e o demônio pela vida do seu filho. And I believe it was the father's humility in asking forgiveness of his son E eu tenho certeza que foi a humildade daquele pai pedindo perdão ao seu filho that broke the power of que Satan, quebrou o poder de Satanás. much more than my so-called powerful prayers of deliverance. Muito mais do que o poder da minha oração. Amen. Amém. Está aqui a Kilza Maria, vai nos trazer então o seu testemunho. Bom dia. Como ele falou, meu nome é Kilza Maria. Eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte. Estou coordenando um grupo de 25 pessoas. Nós trouxemos aqui meus amigos de Natal que estão aqui, do Rio Grande do Norte. É um grupo bastante diversificado. É um grupo bastante diversificado em várias prisões. E ontem o que aconteceu aqui foi muito interessante. Ontem pela manhã, durante a oração, durante a palestra e logo após a oração do Padre José Augusto, eu tive um momento muito forte, muito profundo de perdão com um familiar meu muito próximo, que a gente tem muita dificuldade no relacionamento. E pela primeira vez eu me dei conta que eu só dizia que a perdoava e que não pedia perdão a ela. E aí pedi muito perdão a ela e disse a ela que amava. E foi um momento muito profundo de perdão. E um momento muito profundo de um encontro com Jesus com muito amor. E eu fiz uma declaração de amor a Jesus como nunca tinha feito. Eu sou uma mulher de caminhada já há bastante tempo.
Há 7 anos eu tenho Eucaristia diária. E foi realmente uma manhã muito bonita. Vale salientar que desde a hora que eu cheguei aqui na Canção Nova, não foi fácil trazer esse grupo. Foram 3 meses de batalha espiritual, onde eu tinha consciência que estava vivendo uma batalha, mas foram 3 meses de jejum, adoração, penitência sobre todas as formas. E quanto mais Satanás me furava, me beliscava, mais eu fazia penitência, mais eu adorava, mais eu ia atrás dos meus amigos que eu sabia que precisava vir para a Canção Nova, também como eu. E nesse mês de setembro, ele mexeu lá na minha casa. Ele pegou o meu filho caçula e durante as 4 semanas do mês de setembro, a cada semana foi acontecendo um problema com meu filho caçula. Na primeira semana, bateram no carro dele. Estava ele e eu, mas não foi grave. Eu ia rezando o terço, porque eu só ando rezando o terço no meu carro. Entrei e começo a rezar o terço. Na segunda semana, meu filho sofreu um acidente em casa, que atingiu o cérebro. Passou uma semana em repouso absoluto, mas graças a Deus não chegou a ser tão grave como o médico imaginava. Na terceira semana de setembro, meu filho foi assaltado. E na 4ª semana de setembro, eu estou com uma amiga aqui que estava comigo, meu filho tinha ido para a missa e quando saiu tinha amassado o carro dele. E aí eu intensifiquei, a cada vez que acontecia, eu intensificava o jejum. Estava só sem comer carne, vou deixar de comer arroz. Na segunda semana, vou ficar só tomando líquido. Na terceira semana, vou ficar a pão e água. E eu dizia a ele, eu não tenho medo de você, eu vou para a Canção Nova. Jesus vai me levar para a Canção Nova. Eu vou levar esse grupo para a Canção Nova. Eu não tenho medo de você, Satanás. Eu não tenho medo. E cheguei, que era o meu grande sonho, que faz 1 ano que eu luto para chegar na Canção Nova. E cheguei na Canção Nova. E ontem, quando foi à tarde, quando o Padre Rufus começou a pregação, eu comecei a visualizar uma cobra saindo de dentro de mim. Uma cobra verde escura, uma coisa muito feia. Eu, infelizmente, ainda sou muito racional. E comecei a achar que não era sugestão minha. Ou então estava acontecendo com alguém no meu grupo, porque eu orei por eles desde julho e comunguei por eles e dizia a eles, e mandei que todo mundo comprasse o devocionário de São Miguel, que fizéssemos o exorcismo todos os dias, para que nós pudéssemos chegar aqui. Só que eu comecei a ver que era comigo mesmo. E peguei o meu terço e fiquei passando o meu terço aqui. E eu vi a cobra durante a palestra todinha. Quando nós entramos no momento de oração, e aí eu comecei a sentir como se eu estivesse levando algum choque. Dava um choque e na minha cabeça ficava um torpor. E eu vi que não era um repouso no espírito. Mas me aguentei, porque ontem pela manhã eu fui procurar o Padre Rufus para uma amiga do meu grupo, que eu achava que era ela que precisava de oração. E tive a petulância de dizer à moça, não é para mim, eu não quero. É para fulana, que está com problema assim, assim, assim. Eu não sei se a menina lembra, se a Ana lembra. Só que em um determinado momento eu caí. E quando eu caí, imediatamente eu sentia que meu ouvido estava sangrando. E eu vi nitidamente aquele monstro feio, com as orelhas enormes, pontudas, perto de mim. Ele disse, eu vou, mas você me paga. E aí eu, assim querendo falar e não conseguia, eu me lembro que vinha assim, muito fraco, Jesus, Jesus, Jesus. E aí eu abri os olhos e me levantei. E me sentei na cadeira. E fiquei já sem conseguir. Aqui como se estivesse apertando a minha garganta. E eu dizendo, Jesus, Jesus, bem baixinho. E aí a irmã Maria Eunice chegou perto de mim. E me pegou. Eu não sei, eu estava no torpor, como se eu tivesse tomado... não sei, lança-perfume, alguma coisa, choque, meu corpo todo dormente, minha cabeça rodando.
o rosto, o olhar embaçado. E a irmã Maria Eunice saiu comigo, e eu me lembro até quando eu disse: irmã, eu estou muito mal, tem uma cobra dentro de mim, meu ouvido está sangrando, tem uma agulha furando o meu ouvido. E aí eu só me lembro até quando eu cheguei naquela árvore com a irmã. E eu não me lembro mais nada. Quando eu abri meus olhos, era o padre Wagner e a irmã Eunice me chamando. E eu pensava que era meu pai e minha mãe. E aí, agora, há pouco tempo, quando o padre José Augusto estava rezando, eu me lembrei que quando eu fui me batizar, minha mãe me contava, faz 7 anos que minha mãe faleceu, que quando ela foi me batizar, o sacerdote disse que não me batizava com este nome de Quilza, que este nome era o nome da maior espírita do mundo, e só me batizava como Maria. E eu me lembrei há pouco. E aí, quando eu abri os olhos lá, eu pensava que a irmã Maria Eunice e o padre Wagner era meu pai e minha mãe. Só que quando eu estava já me levaram para o Padre Rufus, as minhas pernas era como se tivesse 2 paus aqui. Meu corpo todo, o que eu sentia era como se eu tivesse sido torturada, com choque elétrico e com muita batida de pau. Me via muita tortura. E depois o padre me rezou. E aí eu fiquei lá deitada. A irmã Maria Eunice disse que eu dormi bastante, repousei bastante. E eu não disse a meu grupo, mas eu passei o resto do dia assim, meia quietinha. Nem me lembro bem a hora, acho que já era final da tarde. E quero dizer a vocês, meus irmãos, que realmente a luta para chegar na Canção Nova era minha, né? O demônio sabia por quê. E eu dizia, meus amigos, no caminho, brincando, eu disse, quando chegar na Canção Nova, me belisque para saber. E eu dizia às minhas irmãs da Canção Nova lá em Natal, que eu sou amiga da Canção Nova lá em Natal. Eu dizia, quando eu chegar na Canção Nova, eu vou mandar me beliscar, porque fazia 1 ano que eu lutava para vir aqui. Mas eu quero louvar e agradecer a Deus. Amém. Por tudo isso. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. E o meu lugar é aos pés da tua cruz, Jesus. Obrigado, Jesus.